enfrentasse os vazamentos do site Intercept em relação às conversas de Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. O que você acha que vai acontecer e quais as consequências disso? Bom, isso aí documenta aquilo que eu, por exemplo, já achava que estava acontecendo. O Sérgio Moro nunca foi um magistrado. O Sérgio Moro é um politiqueiro, não é? Com um comportamento acanalhado e que pôs a sua ambição pessoal de poder acima de qualquer juramento da lei processual, do Estatuto do Código de Ética da Magistratura. E isso, quem está ali falando, é um professor de direito, um advogado. Eu sou professor de direito e advogado. E as regras são muito claras. Em qualquer país do mundo civilizado, não interessa se o Lula é culpado ou não é culpado. No meu caso, tudo que o Lula não é inocente. Você tem um brasileiro que sabe que o Lula não tem nada de inocente, que realmente chafurdou na corrupção aí com seus colegas, isso eu não tenho a menor dúvida. Porém, até o pior bandido, que não é o caso do Lula, tem direito a um julgamento severo, dentro da lei, das regras, etc, etc. E o Sérgio Moro, o que é que fez? Para quem não gosta do Lula, plantou nulidades. Então, veja, em nenhum país sério do mundo, um juiz condena um político e no dia seguinte vai ser ministro do político que foi beneficiado pela ausência do outro político que ele condenou do processo eleitoral. Isto é uma vergonha que só numa república de quinta categoria, que o Brasil nunca foi, se justifica ou se explica. Isso é insanável. Agora, diz a lei claramente que é suspeito o juiz que aconselhar uma parte. É evidente que o Sérgio Moro não estava aconselhando, estava liderando o Ministério Público para perseguir aquilo que ele imaginava ser, vamos lá, vamos aceitar para argumentar, que ele achava que isso era o justo. Mas ele não tem esse direito à luz da lei. E ele, mais do que ninguém, ele sabe. Então, se ele aconselha a parte, ele cai no caso do Código de Processo Penal de suspeição. E se a suspeição dele for declarada, como eu acredito que será, todos os atos que ele presidiu naquele feito são nulos, desde a origem. Portanto, quem não gosta do Lula, fique sabendo que o seu Sérgio Moro foi quem plantou a impunidade aí. E eu só chamo a atenção do amigo, que é muito jovem, quando você chegar lá na redação, dê uma olhadinha no Google e procure pela Operação Satyagraha. Depois procure pela Operação Castelo de Areia. São essas maluquices que de ciclo em ciclo acontecem num país cansado de impunidade, enojado da corrupção. O nosso país fica predisposto a descobrir heróis de curtíssimo prazo, normalmente eleitos por uma mídia completamente superficial. Não estou falando de vocês, estou falando de Globo, não sei o que e tal, né? Absolutamente descuidada, porque ela pode se dizer no dia seguinte, não faz mal nenhum para ela. Mas o país está destruindo a confiança da população no sistema democrático. Porque o sistema democrático ele funciona como? Com regras. Regras de convivência em que a última palavra quem dá é o juiz. Por quê? Porque se supõe que o juiz vai atuar imparcialmente, de forma equilibrada, isento das paixões, dos antagonismos mundanos da nossa entrechoque comunitário. E ele faz o oposto. Então, se o Tribunal Regional do Porto Alegre, aqui sediado em Porto Alegre, manteve a sentença, não importa. Porque o ato aqui não é anulável, é nulo, desde a origem. E aí vai sair igual saíram o Daniel Dantas. E aí o mais grave é que não é o Lula sendo grave. O mais grave é o Gedel Vieira Lima, 51 milhões de reais apanhado em mala dentro do apartamento de Salvador. O mais grave, tão grave quanto, é o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que milhões de reais. O mais grave é o Palocci, réu confesso de roubar 100 milhões de reais do povo brasileiro como ministro do Lula. Isso são 120 pessoas apenas. Então veja a tragédia que é um juiz não se comportar. Aí o camarada recebeu uma promessa de um cargo no Supremo Tribunal Federal antes da eleição. Meu irmão, o suborno está definido e o peculato estão definidos no Código. Qual é a diferença entre um cargo de ministro do Supremo e um saco de dinheiro? Como recompensa por uma conduta ilícita? É uma pergunta simples. Então, Ciro Gomes, você aceita um cargo de ministro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, vitalício, e não sei o que e tal, para dar uma opinião aí contra o governador do estado e tal? Imagina, se eu aceito, o que eu sou? Um corrupto, um canalha. Infelizmente. E eu estou advertido que ele ainda é um herói para muita gente no Brasil.
E eu respeito essas pessoas, mas todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Porque o Daniel Dantas, por exemplo, foi preso. Tinha o juiz Valentão, tinha o procurador da República Valentão, o delegado de polícia virou deputado. Hoje, sabe onde eles estão? O procurador expulso da procuradoria, o delegado está exilado na Suíça, Protógenes Queiroz, e o juiz está confinado numa vara para carimbar para o processo de aposentadoria em São Paulo, em troca de não ser demitido. E o Daniel Dantas com certificado de inocentão, dado pela imprudência da justiça, por esse exibicionismo midiático em que eles transformaram a gravíssima tarefa de judicatura. Sabe o que é? É o que sofre o nosso povo. Vá atrás do que é que o povo acha, né? Dos planos de saúde, a classe média. Pode ir para a justiça, ninguém consegue ganhar uma contra os planos de saúde. Por quê? Porque o poder econômico devastador pega juízes parciais. É a mesma coisa. Vá atrás do nosso povo reclamar das telecoms aí, as companhias telefônicas fazem, abusam, fazem o diabo, bota o nome da pessoa no SPC injustamente, corta a linha. Vai todo mundo para a justiça e não dá em nada. Por quê? Porque estão aí também. Então, a deformação do judiciário é um problema que a gente pode achar bom quando é útil para a nossa zanga, mas é uma deformação mortal no curto e médio prazo para qualquer um. Na sua avaliação como... O Observatório Trabalhista mesmo, nada, né? Na sua avaliação como político, honestamente, assim, a corrupção no Brasil está sendo combatida? Ela está, mas não é de agora, não. Honestamente. Não é de agora, não. Honestamente, ela está sendo combatida. Só quem é iludido é que não acha que as coisas estão melhorando. Estão melhorando muito nesse aspecto. Aí, como assim, cara pálida? É que antes era tudo feito pior e do mesmo jeito, acobertado pela ditadura. E um jornalista como você, se fizesse uma frase no seu jornal amanhã, ia ser chamado por um órgão da coisa, ia ser torturado, espoderado, podia sumir, morrer e tal. Então, evidentemente que a corrupção é grave, gravíssima no Brasil, ela descredibiliza o sistema. Os jovens brasileiros não querem mais participar da política porque acham que é um pardieiro de pilantras, isso é uma tragédia. Né? Quando participam dessa forma fragmentária, acreditando que movimento A, B, C pode substituir partidos políticos como estrutura de participação representativa, e a corrupção é um câncer. Agora, o combate à corrupção não pode ser espetaculoso. Você imagina, a Justiça Federal inteira só tem um juiz? Pensa junto comigo, meu irmão. Espera um pouquinho. A Justiça Federal inteira, no país inteiro, só tem um juiz que combate a corrupção? Papo furado, rapaz. A Veja está preocupada com corrupção? A Globo está preocupada com corrupção? Me conte outra. Me conte a da mula sem cabeça que eu acredito mais. Os bancos, você imagina que 43 bilhões de reais é o que eu já li, circulou na Operação Lava Jato. 43 bilhões de reais. Vocês acham que não tem um banco envolvido nisso? 43 bilhões de reais, será que foi tudo nas malas do Gedel? Aquilo, só para você ver, aquele monte de mala era 51 milhões. 43 bilhões de reais não circula fisicamente. Foi em banco, não tem um banco na Lava Jato. Cadê o Valentão Sérgio Moro? Não achou um banco? Não tem um tucano, porra? Todo mundo sabe quem é o Aécio, como é que aconteceu em São Paulo, quem é o Serra, quem é o Paulo Preto e tal. Não tem um tucano preso pelo Sérgio Moro. Conta da mula sem cabeça que eu acredito mais fácil. Próximo. Jornalista, acabou? Então vamos agora para o Observatório Trabalhista. Ou não, fica à vontade. Obrigado. Obrigado por terem vindo, viu?